Bom Dia Responde de volta. O assunto hoje é Alzheimer. Vou conversar com o nosso entrevistado, porque ele vai ter uma dura tarefa, que é responder esse montão de perguntas, mas aí a gente vai tentando atender todo mundo que está participando hoje. O Dr. Richard Arruda de Souza é da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Quero passar para o senhor uma preocupação aqui da Thelma, que eu imagino que também é de outras pessoas. Alzheimer é uma doença hereditária. Ela disse que a mãe dela morreu com 90 anos com Alzheimer, ela tem 58 e às vezes tem ali algumas perdas de memória. Que pergunta interessante. Isso a grande maioria da população vai dizer. Eu, na minha família, o meu avô teve Alzheimer, né? Então, assim, existe uma base genética, sim, mas não é só isso, né? Então, cada vez mais a gente vê que é menos a chance disso ser genético e mais a questão ambiental, do modo de como a pessoa vive. Então, qualquer pessoa que tenha um familiar, né, o pai, a mãe que teve Alzheimer deve se preocupar com isso o quanto antes. Eu digo não ficar apavorado com isso. Mas tem como prevenir, doutor? Exatamente, para buscar, né? Hoje a população já sabe, doenças cardíacas tem que fazer dieta, exercício, o cérebro também é assim, né? Então, o Alzheimer ele não aparece aos 80, ele aparece antes, né? Então, muitas vezes é isso que a gente tem que tratar, sim. Olha só, a Cidelma de Joviane, a tia sai de casa, esquece como voltar, mas as pessoas ela reconhece. Pode isso? Uhum. Então assim, é muito diferente de pessoa para pessoa. O Alzheimer é também só um dos tipos de demência, então tem vários outros tipos. Alguns outros tipos são mais comportamentais, alguns outros mais executivos. Então assim, é necessário uma entrevista bem definida para conseguir delinear se realmente é Alzheimer ou se é algum outro tipo de demência e muitas vezes alguma coisa reversível. Existem casos também que a gente consegue reverter, né? A pessoa chega no consultório às vezes achando que tem Alzheimer e muitas vezes eu vou dizer um exemplo, um problema de tireoide, sabe? E às vezes você trata e melhora o sintoma. Que coisa boa. O senhor falou aí da entrevista, então vou tocar nesse ponto agora da questão do diagnóstico, que é a pergunta da Lucimar de Piracanjuba. Se existe algum tipo de exame que pode detectar o Alzheimer, como é que se dá então a identificação da doença? O diagnóstico, ele ainda passa inicialmente por uma entrevista clínica, né? Então são os sintomas que nos importam, mas a gente faz uma bateria de testes, de exames laboratoriais, exames de imagem, para tentar descartar outras causas. Igual eu falei, a gente não faz o diagnóstico de Alzheimer sem antes descartar alguma outra causa que seja reversível, né? Então, mesmo você, né, tirando todas as outras causas, aí sim a gente progride no diagnóstico. Não existe um teste que dá positivo ou negativo, mas a gente consegue sim perceber. Sangue, né? Outras dúvidas daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto. Muito obrigada, até mais.